existem sempre avanços, tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto do ponto de vista radioterápico, quanto do ponto de vista do tratamento sistêmico. Do ponto de vista cirúrgico, o que vem ocorrendo nos últimos 2, 3 anos, é que assim como existiu uma tendência para reduzir o tamanho da cirurgia na mama, então enquanto se fazia antigamente mastectomia, retirada completa da mama, com pele, com mamilo, com tudo, e isso diminuiu agora para setorectomias, ou setores da mama, geralmente com preservação de mamilo, preservação da pele, frequentemente adenomastectomia, retirada só da glândula mamária com colocação de prótese. Então, cirurgicamente isso diminuiu. Agora, mais recentemente, o que vem diminuindo é o grau de agressividade da cirurgia a nível da axila. Então, enquanto antigamente qualquer comprometimento de um único linfonodo na axila era uma indicação absoluta de o cirurgião retirar todos os gânglios da axila, fazer o chamado esvaziamento axilar, isso agora deixou de ser verdadeiro. Existem dados que permitem que, para um tumor relativamente pequeno, com características relativamente pouco agressivas, e desde que exista apenas 1 ou 2 linfonodos com pouco comprometimento linfonodal, você não obrigatoriamente tem que retirar o restante dos linfonodos axilares. Agora, no congresso recente, foi apresentado um trabalho de irradiação axilar. Então, pacientes que tinham um comprometimento relativamente pequeno, apenas microscópico, da axila, do linfonodo sentinela, eles comparavam esvaziar a axila ou irradiar a axila. E os dois braços foram exatamente iguais do ponto de vista de qual a chance dessas pacientes serem curadas ou ficarem livres de doença por 5 anos, né? Então a gente está vendo do ponto de vista cirúrgico uma redução na agressividade do tratamento da axila. Do ponto de vista da radioterapia, existiu inicialmente um padrão de irradiar a mama inteira com teleterapia, com radioterapia externa. Depois, por um tempo, existiu uma tentativa de se fazer o que a gente chamava de radioterapia intraoperatória para situações muito selecionadas. Nos últimos anos, o que apareceu de novo é o chamado hipofracionamento, ou seja, um menor número de aplicações de radioterapia para a mama. E, mais recentemente ainda, existe quando a gente faz a radioterapia o que se chama de boost, que é uma dose, vamos dizer assim, mais intensa de radioterapia no leito tumoral, não em toda a mama, mas no leito tumoral. Passou a existir agora alguns dados sobre boost intraoperatório. Então, no intraoperatório você daria aquela dose adicional, mas você ainda faria uma radioterapia para o restante da mama, só que num número menor de dias no geral. O que também melhorou muito em relação à radioterapia, isso já na última década para cá, é a toxicidade dessa radioterapia no coração, por exemplo, diminuiu de maneira significativa. Por quê? Por causa da sofisticação dos equipamentos. Do ponto de vista de doença metastática, lembra que a gente sempre tem que separar doença receptor hormonal positiva, doença HER2 positiva e doença tripla negativa. Para a doença receptor hormonal positiva, há 2 anos atrás foi publicado um trabalho extraordinariamente importante que mostra pela primeira vez uma possibilidade de ressensibilizar o tumor à hormonioterapia com uma medicação chamada everolimus. Então essa medicação ela age através do bloqueio de uma determinada via de sinalização que a célula tem, que fazia a célula continuar crescendo e não ser mais sensível à hormonioterapia, e este everolimus age nessa via e ressensibiliza a doença a esse tratamento hormonal. E isso praticamente duplicou ou aumentou em 50% o tempo que demora para que a doença piore, né? Então, desde que você começa o everolimus associado ao hormônio, até que a doença progride, este tempo é 50% maior do que se você só tivesse dado o hormônio sozinho, né? Então esse é um grande avanço. Do ponto de vista da doença HER2 positiva, mais uma vez, essa é a área em que está ocorrendo o maior avanço, provavelmente. Lembrar que isso são só 20% das pacientes. Existe já terapia anti-HER2 aprovada no mundo inteiro há mais de 10 anos, praticamente. Agora, já existiu uma segunda terapia anti-HER2 e depois agora surgiu uma terceira terapia anti-HER2 e uma quarta terapia anti-HER2. Então nós temos 4 modalidades ou 4 drogas diferentes que
podem alvejar de maneira um pouco diferente entre si este alvo, e o que a gente vai ter que descobrir ao longo aí dos próximos anos é qual é a melhor sequência delas, mas a gente sabe que ao longo da história natural de uma paciente com câncer metastático HER2 positivo, o bloqueio desta via HER2 é extraordinariamente importante. Então as drogas que estão sendo acrescentadas são chamada pertuzumab e TDM1. O pertuzumab já foi aprovado no Brasil, o TDM1, se tudo der certo, deve ser aprovado aí ao longo dos próximos 2 anos para utilização também no Brasil, né? Lamentavelmente, nenhuma destas duas medicações ainda está sendo incorporada ao SUS, né? O próprio trastuzumab ainda não foi oficialmente incorporado ao SUS para o tratamento da doença metastática, mas isso deve ser revertido, eu espero, né? Em todo caso, para a doença HER2 metastática, existe muita coisa no horizonte, inclusive a hipótese de a gente conseguir tratar no futuro sem quimioterapia propriamente dita. E para a doença triplo negativo, ainda não mudou muita coisa do ponto de vista prático que a gente possa fazer no dia a dia. A gente ainda depende essencialmente de quimioterapias. Existem drogas novas chegando? Existem, mas do ponto de vista de quimioterápico tradicional, não existe um grande investimento para se descobrir novas drogas. Por quê? Porque aquilo é um canhão, mata tudo. Mata tumor, mata célula normal, mata coisa demais. E conforme a gente vai aprendendo sobre genética do tumor, a gente quer sempre conseguir alvejar de uma maneira mais específica apenas a célula tumoral.